Nós vamos falar agora sobre as medidas que estão sendo tomadas para melhorar a questão fiscal ou para solucionar a questão fiscal. Quando Fernando Henrique entrou, a dívida do país em relação ao Produto Interno Bruto, em 1995, estava em 30% do PIB. E quando ele largou, no final de 2002, ela já estava em 60% do PIB, ou seja, com Fernando Henrique essa dívida dobrou em relação ao Produto Interno Bruto. Pior desempenho de qualquer presidente que o país teve até agora. Quando Lula entrou, pegou com 60% do PIB essa dívida e largou com 38% do PIB no final de 2010. Dilma assume com 38% do PIB e aquilo que poucos conhecem, quando ela saiu, essa dívida líquida estava em 39% do PIB. Com Temer, essa dívida está por volta de 52% a 53% do PIB como dívida líquida. E como dívida bruta, ela está já acima de 75% do Produto Interno Bruto. No conceito do Fundo Monetário Internacional, há diferenças de metodologia e para o Fundo Monetário Internacional a dívida do país já está acima de 80% do Produto Interno Bruto. Comparado com países emergentes, é um índice muito alto, porque ele se situa por volta de 45% do Produto Interno Bruto. Quando Dilma Rousseff foi impedida de governar, o principal argumento apresentado é que ela levou o país a um desastre fiscal. E ela foi condenada, por detalhe, com relação a 3 decretos de suplementação orçamentária, nos quais ela tinha que pedir autorização ao Congresso, e não foi pedido, e isso fez com que criasse um argumento para a sua derrubada. Eu, particularmente, não concordo com esse argumento. Ele não criou nenhum problema fiscal, porque ele não mexeu na questão financeira, e, portanto, foi um detalhe que foi pego porque ela não pôde ser acusada pelas chamadas pedaladas, porque a própria comissão técnica que examinou o assunto a pedido do Senado, que estava apreciando o impeachment, falou que Dilma Rousseff não tinha nenhuma responsabilidade formal com relação às chamadas pedaladas. Então ela foi apeada do poder por esses 3 decretos de pequenos valores, não são valores expressivos, para levá-la ao impeachment. Mas vejamos, entra Michel Temer com o argumento de que é necessário segurar as despesas. E é bom que se diga que esse argumento de segurar as despesas foi o mesmo que Dilma Rousseff usou a partir do segundo mandato, do início do segundo mandato. E quando ela iniciou o seu segundo mandato, ela precisava escolher o ministro da Fazenda para levar a economia a um crescimento e, ao mesmo tempo, solucionar ou melhorar a questão fiscal. E ela foi aconselhada por Lula com 3 nomes que o Lula indicou em ordem de prioridade. Luiz Carlos Trabuco Cappi, o presidente do Bradesco. E segundo nome era Henrique Meirelles, esse que até há pouco tempo era ministro da Fazenda do Michel Temer. E o terceiro, Nelson Barbosa, e ela então convidou para ser ministro da Fazenda a partir de 2015, o Luiz Carlos Trabuco Cappi. Ele não quis aceitar, mas ele falou: vou lhe indicar um diretor do Bradesco para ser esse ministro. E indicou Joaquim Levy, que ela acabou escolhendo para ser seu ministro da Fazenda. E o Joaquim Levy, como ministro da Fazenda, colocou como pontos centrais da sua proposta o controle das despesas sociais, que estavam crescendo, e a reforma da Previdência Social. Exatamente
da mesma forma como Michel Temer acabou fazendo a partir de maio de 2016, quando assume, de fato, o governo do país. Mas Joaquim Levy não conseguiu levar à frente essa proposta porque na Câmara, principalmente, estava Eduardo Cunha. Não foi nenhuma pessoa sensível aos problemas do país nessa questão, porque ele dependia de uma decisão da Comissão Técnica da Ética da Câmara, porque ele foi pego com dinheiro no exterior, vindo através de denúncias do exterior para cá, com comprovação. E como ele tinha mentido sobre isso, ele foi para ser julgado pela Comissão de Ética. Estava dividida com relação se condenava ou não com o Eduardo Cunha, e tinham 2 deputados do PT que faziam parte dessa comissão e que eram os decisivos para ou absolvê-lo ou condená-lo. E eles resolveram condená-lo. E ao fazer isso, no dia seguinte, o Eduardo Cunha fala que agora então está declarada a guerra, e ele então acabou aceitando a denúncia feita por 3 advogados para fazer o impeachment de Dilma Rousseff. Essa é a origem do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Mas as despesas, questão fiscal, estavam crescendo, de fato, e precisariam ter algum controle, não era possível deixar isso solto. E aí ele chama para ser seu ministro da Fazenda o Henrique Meirelles, que tinha sido presidente do Banco Central no governo Lula durante todo o primeiro e segundo mandato, portanto, desde início de 2003 até 2010, fim de 2010, ele foi o presidente do Banco Central. E Lula sempre gostou muito do Henrique Meirelles. Então, o Henrique Meirelles passou a ser o ministro da Fazenda, e aí ele veio com propostas no sentido de resolver o problema fiscal. E a proposta principal foi a famosa PEC do teto, ou seja, congelar as despesas do governo federal por 20 anos, só permitindo a correção monetária daquilo que é gasto no ano anterior. Como é PEC, é proposta de emenda constitucional, se transformou numa emenda constitucional, foi aprovado em 2 votações na Câmara e em 2 votações no Senado, e mudou a Constituição. Portanto, faz parte da Constituição essa trava ao crescimento das despesas. E aí, o que aconteceu? Nada. Simplesmente a situação do país foi piorando na questão fiscal. Por quê? Porque atacar a questão fiscal pelo lado da despesa tem um limite muito grande. Porque as despesas do governo federal, elas são muito amarradas a várias leis, a vários problemas que combinam a despesa com receita, e há uma verdadeira armadilha no sentido de impedir que essas despesas não cresçam. Cerca de 90% das despesas do governo federal são com pessoal, com previdência social, tanto do INSS quanto do funcionalismo federal, despesas com a própria manutenção da máquina pública, são despesas com o Congresso, despesas com o Judiciário, despesas com o Ministério Público, ou seja, a área de manobra que o governo tem é muito curta. Qualquer trabalho legal para tentar segurar isso, o efeito sobre a questão fiscal é muito limitado, e todos sabem disso. E o interessante é que todos, sabendo disso, deram a impressão de que, controlando as despesas, você resolveria o problema fiscal, ou seja, essa relação dívida-PIB, que quando ele entrou estava por volta de 60 e poucos por cento do PIB, em valores brutos, hoje já está caminhando para 80% do produto interno bruto. Ou seja, apesar de todas essas medidas, ela continuou crescendo
sem parar. Porque a questão fiscal, ela é atacada por 3 frentes, e não por uma frente só. A frente que eles usaram foi o controle de despesas, mas as 2 outras frentes, que são muito mais importantes do que essa frente do controle de despesa, são o aumento da arrecadação, que viria através do crescimento econômico, e a redução das despesas com juros, os juros da dívida. Essas 3 frentes são as frentes que qualquer pessoa que atacasse a questão fiscal com responsabilidade e com competência teria que olhar. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.